os filhos são guiados pelo Espírito. Nosso versículo inicial do nosso estudo de hoje está em Salmos, capítulo 143, versículo 10. Salmos 143, versículo 10. Vamos ler. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Maravilha, né? Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Maravilha. Santíssima Igreja do Senhor Jesus, povo santo e abençoado, mais que vencedores, igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com toda sorte de bênçãos. Aqui você já nota uma palavra do salmista que, não obstante estar ainda no Antigo Pacto, esse texto é um texto do Antigo Pacto, né? O salmista estava, obviamente, debaixo da lei, tudo mais, mas vocês podem notar, assim como existem outros salmos, né? Que você encontra ali, eu até chamo de palavras proféticas. Existem alguns salmos que de fato são proféticos e que apontavam para a nova aliança, né? Para o que seria estabelecido na graça. Então você encontra diversos salmos, né, que muitos, claro, tratam de coisas daquela época, né, de situações ali daquele contexto histórico, mas em muitos outros salmos você identifica realmente palavras proféticas, palavras que apontavam para o futuro este que nós vivemos, que é a graça. E esse versículo aqui é um deles, né? Ensina-me a viver a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu espírito por terreno plano. Amado, ser guiado pelo Espírito é algo da graça. Antes da graça, as pessoas eram guiadas pela letra da lei. Então você vê que esse é um versículo aqui que já está apontando para algo que seria realizado, né? É um versículo profético. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano, ou seja, um terreno reto, um terreno sem acidentes, né? Pelo caminho, um caminho sem buracos, sem falhas. Enfim, esse é o sentido, né? Um caminho reto, pleno, sabe? Maravilhoso isso. E aí o salmista faz essa oração, que teu espírito me guie. Isso é uma coisa para o novo pacto. No novo pacto, o chamado é esse, é sermos guiados pelo Espírito. Muitas pessoas não compreendem isso. Infelizmente, por falta de entendimento da graça, por falta de revelação, elas vivem aí fora, sendo guiadas por denominações religiosas. O guia delas não é o Espírito, é a placa denominacional, é o mandamento criado por homens naquela denominação, é o que o líder religioso manda. Veja bem, amado, se o líder ele manda algo que está em linha com a palavra, é válido. Mas o problema é que nós notamos que esses mandamentos, a maioria desses mandamentos, pelo menos, que vemos no meio do sistema religioso, a maioria está fora da palavra. A maioria está fora da graça. Então, são mandamentos de homens, não de Deus. Entende? Quando um líder dá uma direção espiritual que está ali fundamentada na graça, que você vê respaldo claro na Bíblia, texto, contexto, tudo certinho, bonitinho, louvado seja Deus. Mas quando existem mandamentos, invencionices, tradicionalismos, né, envolvidos ali, né, no meio da igreja, isso é mandamento de homens, são coisas criadas por homens. Então não é o Espírito que está guiando, é a lei, é a obra da lei, né, que eles dizem que é da graça. Né, as igrejas do sistema, a maioria vive assim. Eles dizem que estão na graça, mas praticam certas obras da lei, né, que chamam de obras da graça. Eles adaptam, né, e dizem que é da graça. E assim o povo vai sendo guiado dentro desses mandamentos. Sendo guiados ainda por aios, como diz a palavra, né? O apóstolo Paulo usa essa metáfora do aio, né? O aio era isso, era alguém separado pelo pai, usado como um guia, como alguém que ia ensinar, que ia conduzir, que ia educar. Esse era o aio. E aí o Paulo, ele usa essa metáfora, né, do aio, dizendo que a lei era um aio. Antes de Jesus, o que guiava era a lei.
Eram os mandamentos, né? Todo aquele tradicionalismo judaico que os judeus viviam ali. E o povo judeu era conduzido debaixo daquele aio. O aio teve uma função importante. Só que acabou o aio. Jesus é o fim, foi o fim da lei. Vocês compreendem? Então, a partir do momento que Jesus cumpriu toda a lei, estabeleceu a graça, inaugurou um novo pacto, o chamado do povo mudou. Antes o povo vivia pelo aio, agora o povo vive pelo Espírito. Sendo guiados pelo Espírito. Como esta palavra profética aqui de Salmos que nós lemos. Guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. Então quem tem que nos guiar é o Espírito de Deus. E essa direção do Espírito, amados, ela acaba nos trazendo para nós, né, para a nossa vida, um reflexo, né, para o dia a dia, ou seja, a nossa vida acaba refletindo essa direção para as pessoas que nos cercam, né, tornando o mundo melhor, fazendo com que as pessoas observem em nós a quem nós servimos. Entende? Através da direção do Espírito, a pessoa olha para nós e vê que nós somos servos de Deus. Eu não preciso ter um rótulo religioso, entende? Para as pessoas entenderem que eu sou alguém de Deus, que eu sou alguém de Cristo, que represento Cristo. Isso é interessante pensar isso. As pessoas pensam que a gente só, o chamado mundo, né? Ou seja, quem está fora dos âmbitos eclesiásticos, né? A pessoa que está dentro da igreja acha que essas pessoas só enxergam Jesus se elas tiverem uma conduta, uma aparência religiosa. A pessoa vai saber que eu sou de Deus porque eu vou todo domingo na igreja, eu tomo Santa Ceia, eu uso essa roupa aqui certinha, eu faço isso, faço aquilo, eu não me misturo com pessoas do mundo. Sabe essas coisas de religioso? Eles acham que as pessoas só veem Deus assim. Mas não, isso na verdade cria até, de certa forma, uma antipatia, né? A pessoa olha aquela religiosidade, toda aquela... E essa, interessante, né? Essa coisa religiosa, além de tudo, ela tem um quê de hipocrisia, né? Tem muita gente que olha para o religioso e vê nele hipócrita, ainda que ele não seja, né? De repente a pessoa é religiosa e tudo, mas ela é uma pessoa ali bem intencionada, não é? Entende? Mas só aquela aparência, só aquele, sabe, aquele trato religioso, aquela altivez que muitas das vezes a religião impõe nas pessoas, né? Faz com que a mensagem de Cristo fique como algo antipático, algo que a pessoa não quer se envolver. Tudo bem, eu até gosto de ouvir de Jesus, mas eu vou me transformar nisso. É uma hipocrisia danada e tal. Pode notar que é assim que a maioria das pessoas olham, né? A maioria olha, né? Aos religiosos, né? Então é importante nós nos separarmos desse mover religioso, né? Porque nós não temos que ser vistos como religiosos. Temos que ser vistos como filhos de Deus pelas obras que o Espírito Santo nos leva a fazer, pela condução que o Espírito nos dá em nossa vida, independentemente de denominação religiosa, de cumprir mandamento, de andar no grupo A, no grupo B, independente disso. Entende? O que te demonstra que você é servo de Deus é a direção do Espírito de Deus na tua vida. Não é rótulo religioso, repito, não é placa denominacional, não é o fato de você frequentar um templo, entre aspas, não é isso. O que faz as pessoas enxergarem Deus em você é a direção do Espírito. E como eu disse, esse é o chamado nosso, que somos filhos de Deus, nessa nova aliança, sermos guiados pelo Espírito. É cumprir esse pedido que o salmista fez, né? Guia-me o teu bom Espírito pelo caminho plano. Graças a Deus, amados, nós que estamos debaixo da graça, eu louvo a Deus por isso. Esse pedido do salmista é uma realidade em nossas vidas. Porque em graça somos guiados pelo Espírito. Não somos guiados por mandamentos, por coisas antibíblicas, né? Amados, há coisas que são... Assim, existe muita coisa antibíblica nas igrejas, mas que são coisas assim veladas, né? As pessoas não percebem, né? Que aquilo é antibíblico, aquilo está meio escondido, porque existe um fundamento bíblico ali meio fajuto, né? Eles fazem uma distorção do texto, isolam versículos aqui, isolam versículos dali, e aí faz a pessoa entender que aquilo é bíblico, e na verdade não é.
Mas existem coisas que são claramente antibíblicas. Tá? Então, como eu disse, muitas coisas são veladas, né? A pessoa não consegue perceber muito bem que aquilo é antibíblico, então ela vai seguindo. Mas existem coisas que são flagrantemente antibíblicas, são claramente antibíblicas, e ainda assim as pessoas defendem e querem viver aquilo de qualquer jeito. Por causa da cegueira espiritual, porque ela não é guiada pelo Espírito. Ela é guiada pelo mandamento de homens, ou pelos mandamentos, né, que são sempre muitos. É uma direção denominacional, é uma direção cultural, é uma direção tradicional, né? Assim, tradicional no pior sentido da palavra, né? E ali as pessoas vão sendo guiadas nesse caminho. Só que, abençoados, repito, o nosso chamado na nova aliança é sermos guiados pelo Espírito. Essa é uma das principais características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm muitas características, né? Nós já estudamos isso algumas vezes. Tem um estudo nosso recente que fala sobre como saber se somos da salvação, né? Se somos filhos de Deus salvos, como saber que nós temos essa posição. Esse estudo é muito interessante. Pesquisa no nosso canal aí. Aliás, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, vou pedir a abençoada para anotar ali para mim. Vou deixar esse estudo aí, como saber se somos salvos. Ou seja, como saber se eu sou um filho de Deus. É muito interessante. Nesse estudo apresenta algumas características do que significa ser filho de Deus. O que aponta para você como um filho de Deus? São características que os filhos de Deus têm em comum. Então, por exemplo, uma característica muito forte é permanecer. Você recebe a revelação, você recebe a fé, né, o entendimento do Evangelho, e você permanece até o fim, independentemente de qualquer circunstância. Você se mantém firme ali até o fim. Então, o eleito de Deus, ele permanece. É uma característica. A outra característica é ser guiado pelo Espírito. É quando o Espírito Santo te revela a palavra e você passa a ser guiado pelo Espírito. Você abandona, né, todo aquele direcionamento religioso que você tinha e você passa a ser guiado pelo Espírito. Ou antes você era guiado pelo ateísmo, né? Isso acontece também. Você, não creio em nada, não acredito em nada, mas de repente o Espírito abre seu entendimento. Então você deixa o ateísmo, que é um tipo de religião, na minha opinião. Eu vejo o ateísmo como um tipo de religião, tá? Porque tem que ter muita fé para você ser ateu, né? Só que um tipo de fé que não é de Deus, obviamente, né? Porque para você acreditar que tudo que existe veio do nada, que tudo veio de uma explosão aleatória, isso é uma piada, né? A vida surgiu do nada, estava ali. Eu te pergunto, qual a probabilidade matemática, estou falando de matemática, qual a probabilidade, se você fizer uma conta matemática, de a vida existir a partir de coisas inanimadas? Pensa aí. É praticamente, se alguém fizer uma conta de probabilidade, né, e colocar na ponta do lápis a probabilidade da vida existir através da reunião de coisas aleatórias, que se reuniram ali por acaso e pum, a vida começou. A probabilidade disso ter acontecido é praticamente nula, é impossível. Então o ateu, ele crê no impossível. A vida veio do nada, que o mundo veio de uma explosão aleatória, maluca aí, do nada explodiu e o tudo veio do nada. Vê se isso tem lógica, isso aí. Não tem lógica nenhuma isso aí. Mas os ateus, eles se veem super lógicos, né? Eles se veem como... Você fala que crê em Deus e falta eles te chamarem de burro. Tu é burro, cara. Tu crê em Deus? Que burrice. Mas eles creem no impossível. Que a vida veio do nada, que tudo criou do nada, que o nada fez o tudo. Por isso que eu digo que ateísmo é um tipo de religião. Então a pessoa que conhece o Evangelho e tem a mente despertada pelo Evangelho, amado, isso é coisa de Deus. É direção do Espírito. Então, muitas das vezes você era ateu, o Espírito te abriu o entendimento. Ou você era religioso, era católico, era da Assembleia, era batista, era da Adventista, presbiteriana, Assembleia, universal, sei lá, qualquer denominação dessa aí. É tudo igual.
Tudo farinha do mesmo saco, né? Então você pertencia a um tipo de denominação dessa religiosa e seu entendimento é aberto. Isso é ser guiado pelo Espírito. É uma característica do Filho de Deus. Quando você recebe o entendimento da graça, automaticamente você abandona tudo que o sistema lhe ensinou, porque você é filho de Deus. E aí você passa a ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14, vejam só. Pois todos, vejam bem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que palavra do Paulo. Todos os que são guiados pelo Espírito. Então, veja bem, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. É uma característica do filho de Deus, é ser guiado pelo Espírito. Entende? Então, se você é guiado pelo Espírito, amado, você já tem uma das principais características de filho. Você não é guiado pela lei, você não é guiado por denominações religiosas, você não é guiado por mandamentos de homens, você é guiado pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Está pegando? Por isso que o tema hoje é esse. Os filhos são guiados pelo Espírito. Você é filho? Então, amado, você tem que ser guiado pelo Espírito. Mas se pergunta, mas amado irmão cristiano, o que significa isso? Ser guiado pelo Espírito. Amados, nós já falamos, claro, disso diversas vezes, mas eu vou relembrar para você. Ou, de repente, você é novo, está chegando agora, ainda não sabe esse conceito, né? Ser guiado pelo Espírito nada mais é do que ser guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra da graça, tá? Não tem outra palavra na Nova Aliança. É o Evangelho da Graça. Aprendam isso. Fora do Evangelho da Graça, não há Evangelho. Tá? Coloca essa frase na tua mente. Fora do Evangelho da Graça não há Evangelho. Eles podem até chamar de Evangelho. Você vê que cada denominação religiosa tem o seu Evangelho particular. Eles podem chamar de Evangelho. Mas o fato deles chamarem de Evangelho não significa que é Evangelho de verdade. Evangelho na Nova Aliança é o Evangelho da graça. Se você é guiado por esse Evangelho, então você é guiado pelo Espírito. Porque o Evangelho da graça é a arma do Espírito. A palavra é a espada do Espírito, é a arma do Espírito para nos guiar. Por que arma? Porque a palavra ela acaba sendo um instrumento, né? De batalha espiritual em termos de conhecimento, tá? A verdadeira batalha espiritual é batalha de conhecimento. É nós lutarmos contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é a batalha espiritual. E qual é a arma do Espírito? É a palavra de Deus. É o conhecimento, é a revelação que Ele nos dá. Então, ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. Salmos 119, versículo 105. Nós lemos semana passada esse versículo, né? Vamos ler de novo, esse versículo é maravilhoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha aí, meu irmão. O que é lâmpada para os pés? É um pé iluminado. É um pé que tem o seu caminho à sua frente totalmente claro. Que tem lâmpadas nele, percebe isso? O olho olha para o caminho e vê luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na semana passada nós falamos disso. Que o caminho é Jesus. Assiste aí, amada. Se você não assistiu ainda, assista ao estudo passado. O estudo anterior a esse que você está vendo agora. Que fala disso. Andar em Cristo. Cristo é o caminho. E a palavra é a luz para esse caminho. Por isso que a palavra é a direção do Espírito. Porque veja bem, amado, se a palavra é a luz, então é ela que ilumina. É aquilo que Paulo fala, né? Tendo os vossos olhos o quê? Iluminados. Então a palavra é a luz que ilumina os olhos. E aí, com o seu olho iluminado, cheio de luz, você vê o seu caminho perfeitamente. Isso é o Espírito guiando você. Você não precisa de mandamentos
proibições, imposições, denominações religiosas, homens ditando regras para você. Você não precisa disso, porque você tem a luz do Espírito. Você tem lâmpadas nos seus pés. Percebe isso? É a palavra. Olha só, amado, olha só o que a palavra é em nossas vidas. Percebam bem isso. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha só que palavra que linda. Porque a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz. Meu irmão, observe bem isso aí. A palavra é viva e o que ela é? Duas características. Viva e o quê? Eficaz. Ou seja, a palavra ela tem eficácia. Ela é completa em si mesmo. A palavra é suficiente para nós. Você percebe que isso aqui é um entendimento maravilhoso, dizendo o seguinte: olha, vocês não precisam de mandamentos. Observem que isso aqui é uma carta aos Hebreus. Nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui, né? A carta aos Hebreus, ela fora escrita para dissuadir os hebreus a abandonarem obras da lei. Essa carta foi escrita para abrir os olhos dos judeus em relação à lei, para eles entenderem que eles não precisavam mais seguir mandamentos, eles tinham que seguir a graça, seguir Jesus. Então você percebe que, aliás, eu vou deixar mais um estudo aí, vou pedir a minha amada esposa para anotar ali para mim, o motivo da carta aos Hebreus. Meu irmão, esse estudo é maravilhoso. Se você não ouviu ainda, eu vou deixar o link nesse vídeo que você está assistindo agora, a gravação, tá? Para quem está ao vivo não tem um link, só na gravação. Então você que está vendo pela gravação, embaixo do vídeo você vai encontrar, dentre outros links, muitos links importantes, um deles é esse. O motivo da carta aos Hebreus. Porque a carta foi escrita para isso. Para que os hebreus deixassem as obras da lei e entendessem que eles estavam em um novo pacto, que Jesus era suficiente para eles. Vocês estão compreendendo isso? Para eles entenderem que a palavra, o evangelho que eles haviam recebido, era eficaz. Era completo, eles não precisavam mais de Moisés. Então, por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Estão percebendo isso? A palavra ela tem eficácia. Vocês não precisam misturar a palavra de Jesus com a lei de Moisés, hebreus. E, amados, é exatamente o que nós vemos hoje nas chamadas igrejas. A mistura de Jesus com a lei de Moisés. É o que nós vemos aí claramente. Mas o que essa palavra está dizendo aqui? Primeiro para os hebreus que foram alvos da carta e para o povo de Deus hoje. Que a palavra do Senhor, a palavra da graça de Deus, é o único evangelho, é viva e eficaz. A palavra tem eficácia, ela é completa. O que ela é? Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha só. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa linda. Ou seja, ela vai lá no fundo. A palavra ela está lá dentro de nós. No mais íntimo do nosso interior. E das juntas e medulas. E é o quê? O que a palavra é? O que está escrito aí? Ela é apta. Está vendo? Ela é eficaz. Você está vendo as características, amado? A palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. Lâmpada, né? Para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por quê? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é apta. Ela é apta para quê? Para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra ela tem eficácia, ela é apta para trazer discernimento. Está percebendo isso? Para direcionar. Amado, um pensamento discernido é isso, é bem direcionado. É uma pessoa que tem um pensamento guiado pela palavra, pela luz do caminho que é a palavra. Você não precisa de mandamentos de homens, né? De denominações religiosas, de placa denominacional, de pode, não pode, é proibido, e faz isso, e faz aquela obra, e faz aquilo outro. Amado, você não precisa disso. Você precisa só do que a palavra te revela. Ela é a luz suficiente. Ela é viva, eficaz e apta. Percebeu?
ela é a luz para os seus pés, lâmpada, né, para os seus pés, a luz para o seu caminho, ela é viva, eficaz e apta. E isso é ser guiado pela palavra. É ser guiado pela direção que a palavra lhe dá. Você percebeu que a palavra diz aqui que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Percebe? A palavra é o alimento do nosso espírito e ela é boa influência para a nossa alma. Então, amado, receba o entendimento da palavra e viva por esse entendimento. Isso basta para você. Isso basta. Por quê? Porque você é filho. E o filho é guiado pelo Espírito. Tremendo isso, né? O filho é guiado pela palavra. O filho de Deus não precisa de absolutamente mais nada. Atos. Que palavra é essa então, irmão cristiano? Vamos confirmar? Atos 20, 32. Aqui no contexto havia uma preocupação de Paulo, né? Paulo diz no contexto o seguinte: olha, com a minha partida, eu sei que entrarão no meio de vós lobos devoradores. Paulo fala isso. Paulo estava se referindo, obviamente, aos da circuncisão. Aqueles que viviam invadindo as igrejas para fazer com que as igrejas cumprissem as obras da lei. Paulo tinha essa preocupação. Aí veja o que ele disse aqui, ó. Agora, pois, irmãos, eu estou deixando vocês a par. Fiquem ligados, porque eu sei que após a minha partida vão invadir a igreja. Lobos devoradores virão aí para tentar destruir vocês, para fazer vocês viverem debaixo da lei. Mas olha, agora, irmãos, eu encomendo-vos a Deus. Agora veja bem, e a palavra da sua graça. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, eu direciono para vocês a palavra da graça. O que ele está dizendo em outras palavras? Vocês não devem dar ouvidos a outra palavra que não seja da graça. Os lobos devoradores virão com as suas mentiras, com o seu legalismo, as obras da lei e tudo mais. Mas eu encomendo vocês a Deus e a palavra da sua graça. Percebeu? É a única palavra. A Ele, Deus, né, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Vejam só, o que Deus é? Lê comigo aí, o que Ele é? Poderoso. Poderoso para quê? Para vos edificar e dar herança. Isso através de quê, amado? Da lei? Através da religião? Das tradições, é isso? Não, é através da palavra da graça. Você acabou de ler comigo aí. Eu os encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Porque essa palavra é que vai edificar e dar herança. Pegou aí, não? E isso é a direção do Espírito. Os filhos são guiados pelo Espírito. A palavra é um instrumento do Espírito. Está percebendo isso? Você percebe por que nós, na graça, que pregamos essa palavra, sempre estamos deixando isso claro, falando, gente, cuidado com a obra da lei, ensinando sobre a obra da lei, sobre os mandamentos de homens, mostrando os erros do sistema. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que você seja plenamente guiado pelo Espírito. Porque nós sabemos que somente a palavra da graça tem poder de edificar você e trazer herança. É só a palavra da graça, não tem outra. Por isso que Paulo encomendou a igreja a Deus e a graça. Fiquem com a graça. Quando os lobos devoradores invadirem a igreja com esse papo furado religioso deles, fiquem com a graça. Em outras palavras, é o que Paulo está falando aqui. Porque é a única palavra que salva o entendimento, que dá herança, que edifica, que nos guia. Então, o que é ser guiado pelo Espírito? É não ser guiado pela lei. É não ser guiado por mandamentos de homens. É não ser guiado por tradições humanas. É não ser guiado por denominacionismos. As pessoas são guiadas por convenções de denominações. O cara cria uma denominação religiosa, abre lá umas igrejas, cria uma convenção. Essa convenção cria mandamentos.
Como eu falei agora há pouco, muitos desses mandamentos não tem nada a ver com a Bíblia. Alguns são, como eu falei agora há pouco, né? São claramente antibíblicos. Mas as pessoas estão tão cegas porque elas não são guiadas pela palavra, então elas estão tão cegas que elas não observam isso. E seguem cumprindo esses mandamentos, seguem dependendo de homens. Só está com problema, padre, joga uma água na minha cabeça, uma água benta. Eu estou passando por isso, por aquilo. Passa um óleo, pastor, na minha cabeça. A pessoa fica dependendo disso. De passar óleo, de fazer campanha, de pegar a fitinha abençoada. Eu vou na igreja hoje, que hoje o padre vai dar uma fitinha, que eu vou amarrar no meu braço. Gente, eu falo isso com todo respeito, entende? Eu não estou debochando das pessoas, não. Eu falo isso com pesar no meu coração, porque eu vivi isso. Eu queria uma bênção manifestada na minha vida, eu queria fazer a campanha. Eu ficava esperando lá a igreja que eu pertencia lá, principalmente na época pentecostal, né? Eu ficava esperando o pastor bolar uma campanha, porque eu queria uma bênção, eu queria fazer a campanha. Então eu fui dependente disso, eu sei o que é isso, e muitos de vocês também sabem. Vocês estão percebendo como é que funciona? Então as pessoas estão apegadas a esse sistema independente de passar um óleo. Pastor, faz um jejum por mim, pastor. Impõe as mãos na minha cabeça. Ô, pastor, faz uma campanha, eu quero participar da campanha, pastor. Amado, isso não é ser guiado pelo Espírito. Percebe isso? Então, o que é ser guiado pelo Espírito? Essa característica maravilhosa do Filho de Deus. É ser guiado pela palavra. Que palavra? Palavra da graça de Deus. Você leu comigo agora há pouco. Então, o primeiro reflexo da direção do Espírito em nossas vidas é, obviamente, não poderia deixar de falar, é a libertação das obras da lei. Você que é filho, quando você recebe a iluminação do seu entendimento, pela palavra da graça, amado, pode notar, não é isso que aconteceu na sua vida? Automaticamente você abriu mão das obras da lei. É imediato. À medida que certas obras foram sendo reveladas para você como da lei, como prejudiciais, você foi abandonando. É ou não é verdade? Você praticava X, de repente a palavra da graça veio e te revelou, ó, esse X aqui é errado. É antibíblico, é antigraça. É maldição. A palavra diz, né, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Percebe? Então esse é o ponto. E aí, à medida que você vai crescendo em graça, você vai abandonando essas obras. Vai largando de lado. Por quê? Porque é característica do filho que tem a revelação. É ser liberto da lei. Gálatas capítulo 5, verso 18. Vejam só. Mas, se sois guiados pelo Espírito, olha aí. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Olha, meu irmão, que palavra. Ô Gálatas, se vocês são guiados pela palavra de Deus, pela palavra da graça, na qual vocês foram criados, porque nós vemos no início da carta aos Gálatas, né, que eles foram chamados na graça. Aí Paulo diz, olha, se vocês são chamados na graça e são guiados por essa palavra, vocês não estão debaixo da lei. O problema é que os Gálatas estavam regredindo para a lei. Eles haviam sido criados na graça e estavam regredindo, estavam dando ouvidos exatamente a esses lobos devoradores, judaizantes. Percebem? Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito. Então, eu, Cristiano França, passei 20 anos debaixo da lei. Obviamente, eu não conto muito, tirando a parte que eu era criança, vamos dizer assim, né? Que você é criancinha, você não tem lá muito entendimento, mas, obviamente, você está ali recebendo esses conceitos. É o que eu sempre digo, né? Eu era criança, praticamente de colo, minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal. E, obviamente, minha mãe me conduziu ali.
Porque para ela, aquele era o caminho certo naquela época, né? Então minha mãe me conduziu ali e eu fui criado ali. Claro que quando você é criança, vai crescendo naquele ritmo, você não se liga muito. Mas eu já estava ali recebendo conceitos errados na minha cabeça, sendo criado naquilo ali. E teve um momento que eu comecei a me envolver. Né? Quando você chega na idade de pré-adolescente, você já... Primeiro criança, né? Criança você já participa do grupo infantil, já canta as musiquinhas, né? Aí você é pré-adolescente, começa a se envolver. No meu caso, eu comecei a aprender a tocar instrumentos, toca violão, toca bateria, toca isso, toca aquilo, entende? Aí faz um grupinho ali, uma banda ali, um grupo de adolescentes, e ali você vai sendo envolvido naquele ritmo ali. Então, se contar a minha infância, eu passei 20 anos debaixo das obras da lei. Eu não era guiado pelo Espírito. Eu pensava que era. Mas você acabou de ler comigo. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ou é Espírito, ou é a lei. Ou seja, ou é a palavra da graça, ou é a lei. O Espírito Santo ele não usa mais a lei para direcionar. Ele usa a palavra da graça. Entende? Então, o primeiro reflexo na nossa vida, quando a gente recebe a direção do Espírito, nós que somos filhos, é não estarmos mais debaixo de obras da lei. Romanos 7, do 4 até o 6. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Pegou, né? Por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus morreu. Ele morreu ele aniquilou, né, o pecado. Ele pôs fim à lei. Morreu para a lei também. E nós, o nosso velho homem, morreu lá junto com ele. Então, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Através do corpo de Cristo que morreu na cruz. Para pertencerem a outro. Veja que o chamado nosso é outro, né? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Você só dá fruto para Deus de verdade quando você pertence ao Jesus ressuscitado. Entende? O Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, melhor dizendo, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu totalmente e nos atribuiu a graça. Ele morreu por nós. E agora nós temos que pertencer ao outro, aquele que ressuscitou, não mais ao Nazareno. A maioria aí do povo que se diz de Deus ainda está preso no Nazareno, imitando Jesus de Nazaré na carne. Só que nós temos que pertencer ao outro para que nós venhamos dar frutos para Deus. Tá? Versículo 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, aqui Paulo está falando de antes da cruz, né? Quando a carne dominava, quando a carne junto com a lei trazia condenação e morte, né? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, a lei que trazia à tona o desejo pelo pecado, né? Atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. 6. Mas agora, olha só, morrendo, ou seja, uma vez que vocês estão mortos para aquilo que antes nos prendia, ou seja, a lei. Nós estávamos presos na lei e na carne. Só que agora nós já morremos para isso. Olha o que Paulo está falando, irmão. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Sim ou não? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Irmão, observe essa passagem aí. Olha só, vamos ler com calma. Vamos lá. Fomos libertados da lei. Para quê? Para que sirvamos conforme o novo modo de quem? Do Espírito. Você pegou o que eu falei agora há pouco? Ou é a lei ou é o Espírito. Ou é religião ou é o Espírito. Ou é denominacionismo, né? Dependência de placas denominacionais, ou é o Espírito. Ou é mandamentos de homens, ou é o Espírito. Pegou? Então nós morremos para a lei, para servirmos conforme o novo modo do Espírito. E não
segundo a velha forma da lei escrita. Não é mais pela letra, é pelo Espírito. Isso é ser guiado pelo Espírito, é ser guiado pela palavra. Pegou aí ou não? Tá percebendo? Isso é maravilhoso, esse entendimento. Você entender que você é filho de Deus e você é guiado pelo Espírito de Deus. Que você não precisa de mandamentos na letra, de religiosidade, de coisas denominacionais, de convenções de homens. Você não precisa disso, você está livre disso. Percebe? Está entendendo? Não precisamos da velha forma da lei escrita, porque é pelo Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, vocês estão fora da lei. Veja bem, amados, olha só, a palavra do Senhor, ela é perfeita para nos guiar. Ela é viva, ela é eficaz e ela é apta. Vocês viram agora há pouco conosco. Então isso, amado, reflete em nosso viver diário. O nosso viver diário. As pessoas percebem a obra do Espírito em nossa vida. Você não precisa ser um religioso para você refletir Jesus. Aquilo que eu falei no início. Pelo contrário, as pessoas vão olhar para você e através da direção do Espírito em sua vida, elas vão ver a manifestação de Deus na sua vida. Então, amados, o Espírito Santo, quando ele atua em nós, quando ele nos guia pela palavra, ele faz com que o fruto dele esteja ativado em nós. Então vamos ver aqui algumas características do fruto do Espírito. Vamos dissecar um pouquinho essas características. Vamos ler então Gálatas capítulo 5. Vamos ler os versículos 22 e 23. Vamos ler. Olha só. Mas o fruto do Espírito é. O que é o fruto do Espírito? O que é o reflexo do Espírito em nossa vida, da direção dele? É o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei para isso aí. O fruto do Espírito não precisa de lei. O que é esse fruto, amado? Primeiro, diz que é o amor. O amor vem do grego ágape. É o amor fraternal. É o carinho para com o outro. É a benevolência. É o amor de irmão para irmão. É o ágape. Isso é fruto do Espírito. A lei não faz isso. Mandamentos de homens não trazem isso para o nosso coração. Não ativam o amor. O que ativa o amor é o Espírito. É o fruto do Espírito. Então, no grego aqui é o ágape, é amor fraternal, é o carinho, é a benevolência. Isso vem só para quem tem a direção do Espírito. Também tem o gozo. O gozo vem do grego kará, significa alegria. Isso vem de quê? Da obra da lei? Vem da tradição de homens? Não. A alegria vem do Espírito. Outra coisa que vem do Espírito, a paz. A paz vem do grego irainai. É um estado de tranquilidade. É ausência de raiva. Olha só, irmão. Olha só o reflexo do fruto do Espírito. É você ter no seu coração, espontaneamente, o amor fraternal, a alegria, a ausência de raiva, a ausência do desejo de guerrear. É isso que essa palavra no grego significa. É a harmonia entre os indivíduos. Isso é fruto do Espírito. Quando você busca viver em harmonia, quando você tem um estado de ausência de raiva, ausência do desejo de guerrear, isso é a paz que o Espírito te dá. Sem mandamentos de homens, sem nada disso. Uma outra característica do fruto do Espírito é a longanimidade. Do grego macrotumia, paciência, é a resistência, é a constância. Isso é longanimidade, é a firmeza, tem todos esses significados.
paciência, resistência, firmeza, perseverança. Então, o fruto do Espírito, o Filho de Deus, que é guiado pelo Espírito, ele tem espontaneamente isso na vida dele. O amor, a ágape, fraternal, benevolência, né? A alegria, a paz, que é a ausência de raiva, a ausência do desejo de guerrear. Pessoa que busca viver em harmonia. A longanimidade, que é a paciência, a firmeza, a perseverança. Tudo isso é do Espírito. Para que você precisa de lei na tua vida? Não precisa. Outra característica do fruto do Espírito é a benignidade. Do grego agatossunai. É bondade no sentido de retidão, né? É a pessoa que tem uma vida de bondade, uma vida reta, né? Uma vida plena, admirável, irrepreensível. Uma pessoa benigna. Né? Isso vem de quê? Da lei? Do mandamento de homens? Não, vem do fruto do Espírito. Uma pessoa que tem retidão no seu coração. Vem do Espírito isso. Outra característica, a bondade. Vem do grego krastoteis. É a bondade moral. É a integridade. Está vendo, amado? Esse tipo de sentimento que nos toma, a bondade moral, sermos pessoas íntegras, temos retidão, isso não precisa, você não precisa de mandamento de homem para ter isso. Você tem isso pelo fruto do Espírito. Benignidade, bondade. A fidelidade ou a fé. Né? Na maioria das traduções, eles traduzem por fidelidade, mas no caso é a fé, porque vem do grego pistis, ou seja, é a capacidade de crer em Deus, é a convicção da verdade de qualquer coisa, isso é a fé. Então isso é o fruto do Espírito. Entende? Você tem fé em Deus, essa convicção na existência de Deus, você crê na palavra de Deus, por quê? Porque o Espírito te faz crer, é fruto dele. Outra característica que nós vimos aqui é a mansidão. Mansidão vem do grego prautes, significa gentileza, suavidade. Gente, que coisa maravilhosa. Uma pessoa gentil, uma pessoa que tem um trato suave com o seu próximo, a mansidão, isso vem do Espírito. Para que você precisa de mandamento de homem? Para que você precisa de lei? Por isso que Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Para que lei para isso? Para que você precisa de mandamentos? Se você é filho guiado pelo Espírito, se você tem o amor, que é o ágape, se você tem a alegria, se você tem a paz, né? Ou seja, a ausência de raiva, a ausência de desejo de guerrear, se você é uma pessoa longânima, ou seja, paciente, perseverante, se você tem a benignidade na sua vida, ou seja, retidão no seu coração, se você tem bondade, integridade, se você tem fé, mansidão, para que você precisa de lei? E por fim, o domínio próprio. Maravilha. O que é o domínio próprio? No grego é o autocontrole. Vem da palavra egikrateia. É autocontrole. Tudo isso vem do fruto do Espírito. Percebe que você, então, não precisa de obra da lei? Não precisa. Você já tem tudo que o Espírito Santo colocou na sua vida, te atribuiu como filho. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Não precisa de 10 mandamentos, de 613 mandamentos, de novos mandamentos que os homens, né, criaram aí na era moderna. O que mais tem são mandamentos criados, né? Você não precisa de nada disso, você precisa só do Espírito e você já o tem. Porque você é filho. O filho é guiado pelo Espírito. O filho é guiado pela palavra. A palavra te revela, você caminha naquilo que a palavra revela. Pronto, você não precisa de mais nada. Eu encerro com Gálatas capítulo 5, verso 25. Vamos ler. Se vivemos pelo Espírito, e graças a Deus nós em graça vivemos,
Glória a Deus por isso. Então, andemos também pelo Espírito. Aqui é uma recomendação de Paulo, porque os Gálatas estavam voltando para a lei, eu repito. Então, ele está falando aqui, Gálatas, vocês não precisam da lei, Gálatas. Vocês não precisam de mandamentos, Gálatas. Vocês vivem pelo Espírito, que é a graça, é a palavra. Então, se vivemos pelo Espírito, se vocês vivem por Ele, então andem por Ele. E essa palavra é para você hoje também, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos pelo Espírito, então andemos por Ele. Andemos por aquilo que Ele nos revela por meio da palavra da sua graça.